boa noite pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa live que nós vamos conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo com esse mercado de fundos imobiliários, o que está acontecendo com tantas quedas, será que nós estamos no momento histórico ou não estamos no momento histórico? Vamos dar só um tempinho para a galera entrar, né? Eu tinha anunciado já essa live com antecedência nos stories do Instagram, então sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, quem estiver me ouvindo, por favor, se puder dar um feedback, se está me ouvindo bem, está vendo bem, se está tudo ok, tá? Enquanto isso, de onde que vocês estão falando? Marcelo, Anderson, Guilherme, Tiago, Fabrício, Dalton, Caio, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu pegar minha aguinha. Nós que estamos aqui num momento histórico, né, no universo dos fundos imobiliários, tome queda todo dia. E cada vez mais eu vejo as pessoas, infelizmente, jogando a toalha, num momento que é muito oportuno, tá? Felipe Vaz, seja muito bem-vindo, meu amigo. Quem não conhece Felipe Vaz? Felipe Vaz é aí um dos responsáveis pelo fundo da Canuma, né, a CCME 11, tá? E eles fizeram no último relatório um estudo sensacional que vai muito na linha do que nós vamos conversar hoje, só que assim, de uma forma em números mesmo. Eles traduziram em números, buscaram dados históricos e mostram que nós estamos em um dos momentos de maior desconto da indústria. Um daqueles momentos assim que, como eu tenho dito lá para os nossos alunos do curso, no nosso curso avançado, eu tenho dito o seguinte: gente, para vocês fazerem besteira agora, vocês vão ter que ser muito bom, vocês vão ter que se esforçar muito. Legal? Pessoal, então vamos lá, eu quero tentar ser extremamente objetivo, responder as dúvidas de vocês. Vocês mandaram várias dúvidas já e vão auxiliar muito a eu poder falar um pouco sobre o que está acontecendo. Então vamos lá. Fundos imobiliários caindo, né? Cotação dos fundos imobiliários cada vez mais em queda, juros futuros subindo, dólar subindo e evidentemente isso vai assustando demais os investidores e muita gente acaba me perguntando o seguinte: Rodrigo, o que aconteceu entre 2014 e 2016? Está meio que se repetindo agora, né? É exatamente o que aconteceu lá atrás? Ainda não aconteceu o que aconteceu lá atrás? Você que vivenciou tão de dentro isso, afinal de contas, o Desmistificando FI existe desde setembro de 2015. Eu comecei a investir na bolsa em 2003, em fundos imobiliários em 2009, então eu vivi muito bem o 2014 a 2016 e entendo muito bem, eu acho que o que aconteceu, o sentimento dos investidores, e dá para falar um pouquinho para vocês, tá? E aí eu posso garantir para vocês o seguinte: nós não estamos totalmente com o nível de descontos que nós víamos em janeiro de 2016, que foi o maior nível de desconto naquele momento, mas na minha visão, quando eu pego o todo e uma possível perspectiva de futuro, e é muito disso que eu quero falar para vocês, tá? Nós estamos num momento muito melhor do que janeiro de 2016. E é isso que eu quero que vocês compreendam. Então vamos lá. Naquele período ali, né, eu acho que não preciso lembrar muitas pessoas, nós tivemos o governo da Dilma, o governo já entra no segundo mandato muito ruim, então ela ganha a eleição, mas a economia já não está indo muito cambaleando, muito boa, começa a cambalear. Então, os ativos de risco, os ativos em bolsa, ali por volta de agosto de 2014, eles começam a cair. Passa um ano de 2015 todinho em queda, tá? E aí eu lembro muito bem que quando chega dezembro de 2016, tá? Então quando chega dezembro de 2015, então passa 2015 todo caindo, quando chega dezembro de 2015, eu lembro de nós conversarmos entre amigos que investiam em fundos imobiliários, de começar a dizer assim: poxa, será que dá para cair mais ainda? Será que tem espaço para cair mais? Porque naquele dezembro de 2015, nós tínhamos fundos de tijolo pagando 1% ao mês, fundos de tijolos bons. Tá? Nós tínhamos ali a HGBS, KNRI beliscando praticamente o 1% ao mês. Hoje nós temos vários fundos de tijolos que pagam 1% ao mês, mas assim, não é uma KNRI, não é um HGBS.
Tá? E aí aquele dezembro de 2015 eles estavam beliscando. E aí veio janeiro de 2016 e, como eu digo, veio assim, deu uma porrada e nos provou que dava para cair mais ainda. E caiu com bastante força janeiro de 2016, baixou muito a liquidez dos fundos imobiliários e a queda acabou indo muito consistente. E aí nós temos uma curiosidade. Dali em diante, só teve alta. Né? Então, dali até dezembro de 2019, foi alta, alta, alta. Claro que tinha altas, dava umas quedas e tal, mas foi alta, 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 alta e alta. Né? Nós tivemos o impeachment da Dilma, nós tivemos o governo do Temer e tudo mais. É aquela questão, né, de empolgação de investidores e que acaba influenciando demais o mercado. Tá? Se nós começarmos a pensar, pegarmos aí um KNRI, por exemplo, como exemplo, nós poderíamos dizer que se olhar KNRI, se olhar dividend yield de KNRI, nós estamos aí meio perto de dezembro de 2015, né? Então não janeiro de 2016, mas de dezembro de 2015, novembro de 2015, mais ou menos, né? Vou olhar para o dividend yield de HGBS, vou olhar para o dividend yield de XPML, mas aí XPML, HGBS eu tenho que tirar muito não recorrente para entender um pouquinho disso. Então assim, os descontos, quando eu penso em retorno dos fundos imobiliários, não está exatamente igual. E não tinha como estar exatamente igual por um motivo muito simples, e aí é isso que vocês precisam entender. Em janeiro de 2016, a NTNB, então o Tesouro Direto IPCA, tá? Com prazo de 20 anos, então lá em 2016, seria o Tesouro IPCA de 2035, ok? Ele chegou a pagar 7,8%. Seria o equivalente, então, a NTNB de 2035, janeiro de 2016, seria o equivalente hoje a uma NTNB de 2045, praticamente, tá? Então, não dá para usar de 2035, porque aí a duration acabou mudando bastante. Então, nós teríamos que pegar o título de 2045. Ainda estamos bem longe disso, né? Tá subindo muito rápido, mas tem que subir muito ainda para chegar no 7,8. E aí, se eu chego no 7,8, evidentemente que as cotações dos fundos imobiliários vão cair muito, mas muito mais do que nós estamos vendo neste momento. Então, isso é uma coisa que nós precisamos refletir. Apesar de tudo isso, uma coisa que eu comecei a calcular recentemente seria o seguinte: quanto que a NTNB deveria estar? Então, quanto que a NTNB de 2035, que é a que nós mais usamos, deveria estar para justificar os preços dos fundos imobiliários de hoje? Eu calculo que em torno de 7,3, tá? É mais ou menos aproximadamente 7,3, ou seja, tem um desconto bem grande, ou seja, teria um espaço até para subir os juros. Mas nós sabemos que se os juros futuros continuarem subindo desse jeito, a cotação dos fundos imobiliários provavelmente vão continuar caindo. Então, legal, captaram essa parte, né? 2015, 2016, então janeiro de 2016 foi o auge, os preços de hoje não são exatamente daquele auge quando nós pensamos em retorno gerado para cada fundo imobiliário. Se nós pensarmos em, por exemplo, alguns descontos de fundos de papéis e de FOFs, aí sim, hoje os descontos são muito maiores do que o que nós vimos naquela época. Só que assim, esse era um mercado que era praticamente inexistente naquela época. Quando nós falamos de FOF, fundos irrecebíveis, eles começaram a crescer de 2019 em diante. Então, janeiro de 2016, nós tínhamos muito poucos fundos dessas classes. Então, não temos uma amostragem muito legal para dizer assim, nossa, hoje o desconto está muito maior. Sim, se nós fizermos o comparativo, o desconto já está maior do que naquele período, que é meio absurdo. Isso aqui mudou muito, mudou a característica dos fundos. Mudou a característica dos fundos e tudo mais. Então, eu acho que é um comparativo muito legal. Eu acho que nós temos que comparar muito IFIX, mas principalmente fundo de tijolo. E esse foi, inclusive, um cuidado que o estudo da Canuma, lá no CCME, eles tiveram esse cuidado, acho que de olhar um pouquinho, porque o IFIX mudou muito. Então, quando eu olho para IFIX, eu também tenho que pensar nisso. Né? O IFIX lá atrás era muito tijolo. Hoje não, hoje já tem quase 50% do IFIX sendo fundo de papel. Então, quando eu olhar o dividend yield do IFIX, se eu olhar para o dividend yield do IFIX de hoje e o dividend yield do IFIX de janeiro de 2016, estamos no desconto histórico. Só que, né, praticamente, no desconto histórico, praticamente igual, um pouquinho mais baixo hoje, mas uma diferença do tipo assim, margem de erro. O que eu quero dizer é o seguinte, só que o IFIX mudou muito, então eu tenho muito fundo de papel, o fundo de papel paga rendimento mais alto, tem dividend yield mais alto,
de certa forma, em detrimento do crescimento patrimonial, e aí eu sou obrigado a fazer esse nível de reflexão. Mas, beleza, gente, não é este o ponto central do meu pensamento sobre o momento atual de fundos imobiliários. O meu ponto central era o momento que nós estávamos em 2014. Tá? E esse ponto central é que precisa ficar claro para vocês. Quando nós chegamos ali por volta de 2012, 2013, o Brasil vinha de um crescimento econômico nos últimos 10 anos muito forte, muito forte. Então nós entramos em 2014 com um nível de crescimento bastante robusto. E isso cria algo que eu vou chamar aqui para vocês de um movimento inercial. Então eu vinha de um movimento inercial de 10 anos de crescimento, ok? E eu entro em 2014 naquele formato. E por que é um movimento inercial? Porque quando a economia começa a crescer de forma muito robusta, como nós vínhamos crescendo, a famosa capa da The Economist com o Cristo Redentor voando, e aí depois o Cristo Redentor afunda novamente, ok? Mas assim, ele estava voando, o Brasil estava voando. Os nossos empresários ficam otimistas, os nossos empresários investem. O empresário da construção civil vai construir, o empresário da indústria vai comprar máquinas, vai construir mais galpões, vai planejar lançar novos produtos. Por quê? Porque está tudo indo muito bem. Só que quando as coisas começam a piorar, eu não paro isso do nada. Então pensa o seguinte, 2012 vou construir um prédio comercial, vou construir um prédio residencial. Entre comprar terreno, aprovar projeto e construir são 5, 6, às vezes 7 anos. O famoso prédio da Baleia na Faria Lima foram 10 anos entre a idealização do projeto e a conclusão do projeto. Então você pensa nisso, né? Então eu tenho um movimento inercial, tá? Isso me lembra muito, tipo um caminhão carregado, ele alcança uma velocidade. Se ele tentar parar, ele vai pisar no freio, mas ele não vai parar. Então era assim que estava a nossa economia, tá? A nossa economia estava indo, ok? Estava indo com muita força e aí de repente para bruscamente. Só que não tem como parar. Alguma coisa acontece bruscamente, não tem como parar. As coisas precisam continuar acontecendo, especialmente o setor imobiliário, que vinha de um momento muito bom. Então nós continuamos com construções, entrega de escritórios, entrega de galpões, entrega de prédios residenciais. E o que nós enfrentamos aí tudo junto com isso, né? Nós temos uma crise política que desencadeia uma crise econômica, juros muito altos, inflação muito alta, um problema político que acaba levando ao impeachment da nossa presidente. E aí, o que isso tudo gera? Gera aquele pessimismo, só que eu não consigo mais parar. Nós temos um aumento do desemprego, nós temos um aumento da inflação, não se consegue mais vender imóvel direito, não se consegue mais vender carro direito, ok? E aí a nossa economia vai desandando, mas com aquela aceleração. Isso faz com que nós nos arrastemos por uma crise até 2018, comecinho de 2019. E aqui quando eu falo de crise, eu falo o quê? Por exemplo, imóveis residenciais não conseguiam valorizar. Por quê? Porque não tinha liquidez. De repente eles não caíam de preço, mas uma pessoa que tivesse comprado um imóvel residencial em 2013 e fosse vender por volta de 2017, ia praticamente vender pelo mesmo preço. Aluguéis comerciais, aluguéis de lajes corporativas caíam. Inflação em cima de inflação e o aluguel caía. Tá? 2014, taxa de desemprego já beirando os 10% e em ritmo acelerado de deterioração. Então, o que acaba acontecendo? Se nós olharmos para os fundos imobiliários, então eu olho para os fundos imobiliários, porque eu sempre digo que engenheiro de obra pronta é fácil, então olhar para trás sempre é muito fácil. Então, eu vou olhar para trás, tá? E aí eu vou entender o quê? Por que eu vou entender o motivo pelo qual os fundos imobiliários nos últimos 10 anos não conseguiram crescer rendimento, que é um dos grandes detratores de valor dos fundos imobiliários. Poucos investidores entendem que há uma dificuldade deles crescerem naturalmente, mas há outras coisas por trás. Entre 2014 e mais ou menos 2018,
2019, eu tenho queda dos rendimentos exatamente pelo que eu estou explicando para vocês. Eu vinha de um momento muito otimista, eu vinha de juros mais baixos, os imóveis eram comprados muitas vezes com uma expectativa de cap rate mais baixa, tá? Com aluguéis mais altos, porque eu vinha de um momento econômico muito bom, eu entro na crise e os aluguéis caem. Então é o seguinte, janeiro de 2016, estou felizão, cotação de fundos imobiliários caindo enlouquecidamente, eu vou lá e, como nós falamos aqui na gíria do mercado financeiro, eu encho o carrinho, compro. Na verdade, você teria que ser muito bom para só ter comprado em janeiro de 2016. Muito provavelmente você passou todo o ano de 2015 comprando, inclusive janeiro de 2016, né? E aí, você tem a seguinte situação, você comprou muito barato. Só que de 2016 a 2018, os seus fundos imobiliários tiveram os rendimentos ou em queda ou se mantendo muito de lado. Por quê? Por causa disso que eu falei para vocês, da situação econômica que nós vimos. Nós vimos muito bem, com um otimismo muito grande, então os preços praticados eram daquele otimismo, e aí eu venho com todo o pessimismo, e na verdade eu venho com toda a crise, e aí eu freio tudo isso. Eu sempre gosto de dar um exemplo, tá? Deixa eu pegar uma aguinha aqui, gente. Eu sempre gosto de dar o seguinte exemplo. Em 2014, nós tivemos o IPO do FVBI. O FVBI, para quem não sabe, era um fundo imobiliário de laje corporativa que hoje está dentro do PVBI, que é o FL 4440. Tá? Naquele ano, o aluguel projetado para o FVBI e alguns contratos já assinados era na faixa de 130, 140 reais o metro quadrado. Em 2018, tentava-se alugar o mesmo prédio, R$80 o metro quadrado. R$80 o metro quadrado, tá? Então veja, olha a queda que eu tive. Eu paguei muito barato em janeiro de 2016, mas o aluguel foi caindo, o rendimento foi caindo constantemente. Então no final das contas você pagou barato, mas o rendimento acabou caindo, tá? A rentabilidade mensal dos seus imóveis acabaram caindo, a capacidade de valorização dos seus imóveis acabou reduzindo. E você até teve um ganho, porque evidentemente fechou o spread de grande desconto, mas do ponto de vista patrimonial, aconteceram alguns desafios que não permitiram que você tivesse tantos ganhos, seja pelo aumento do rendimento, seja até mesmo por travar um pouco a valorização dos fundos imobiliários. Mas vamos lá, não foi só isso que aconteceu nesse período de 10 anos, né? Vamos ser muito justos, né? Nós tivemos toda a evolução do mercado de fundos imobiliários e aí nós tivemos muita, mas muita besteira sendo feita por gestores de fundos imobiliários. Indiscutivelmente. A pessoa que se cega para isso, a pessoa que não fala isso, ou ela não estava estudando o mercado de fundos imobiliários, ou ela apenas está querendo defender a qualquer custo esse mercado. O mercado é fantástico, mas tem muita coisa errada. Então, assim, nós tivemos muitas, mas muitas besteiras, né? Emissões a qualquer preço, emissões abaixo de valor patrimonial, emissões para comprar imóveis que às vezes não eram lá, aquela coisa toda. Fundos muito pequenos que acabaram ficando fundos muito grandes. Tudo isso fez com que travasse o potencial de valorização, por exemplo, do valor patrimonial desses fundos imobiliários, consequentemente das cotações. PVBI foi um caso. PVBI ele foi fazendo emissões agora recentemente para comprar imóveis mais caro do que o que ele tinha na precificação de valor patrimonial. Isso trava o crescimento do valor patrimonial do fundo imobiliário, consequentemente trava crescimento de renda, consequentemente trava crescimento de cota. É simples assim, tá? Então nós tivemos tudo isso. Então veja, eu tenho um período de uma crise muito forte que traz esse rendimento para baixo, traz esse preço muitas vezes de valor patrimonial para baixo. Eu tenho também a atuação do gestor que acaba trazendo tudo isso. E o que nós temos hoje? É isso que eu quero que vocês entendam. Prestem bem atenção, que esse provavelmente seja o momento mais importante dessa live. É o que nós temos hoje. O que nós temos, gente? Nós estamos em 2024 e nós estamos vindo exatamente de 10 anos de crise. 10 anos de crise. Então, se eu entro em 2014 com 10, 12 anos de bonança, de crescimento,
tiveram seus problemas no meio do caminho, mas eu venho de muito otimismo, eu venho do setor imobiliário bombando. Quem não lembra? 2010, 2011, Minha Casa Minha Vida bombava, faltava cimento, gente. Eu lembro que eu construía. Eu tive que buscar cimento. Eu tinha uma caminhonete disso, eu tive que buscar cimento a 300 km de distância. Eu botei 700 kg de cimento na carroceria para poder não parar a obra. Tá? Isso era 2010. Só para vocês terem uma noção do que vinha a nossa economia. O que nós temos hoje? Nós temos 10 anos de crise. Então, se lá atrás nós tínhamos esse movimento inicial, tá? Hoje não. Hoje nós temos os empresários muito pessimistas. Nós temos, na verdade, os empresários que meio parado, meio tipo, poxa, ia dar uma melhorada, mas já piorou de novo, o juro vai cair, não, o juro vai subir, e aí eles ficam meio que sem saber o que fazer, e aí você não tem investimentos. E você acaba não tendo investimentos muito robustos. Ou seja, se eu tiver realmente uma piora da economia, está todo mundo preparado. Já está todo mundo preparado. Então não vai ser algo que vai ser como aconteceu entre 2014 e 2018. Tá? Estou falando assim em grandes números, não é? Não existe assim uma marcação tão perfeita. Mas hoje, se acontecer, vai ser muito diferente. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês? Hoje você vai comprar um fundo imobiliário com desconto, você tem uma capacidade de geração de renda, e a nossa expectativa é que, ainda que realmente a economia piore, porque tudo está acontecendo por pessimismo de uma economia que vai piorar, a probabilidade de ela piorar como nós tivemos nesses últimos anos, naquele período ali de 14 a 18, efetivamente, é muito difícil. Você não pode dizer que é impossível, porque você não tem como prever o futuro. Mas é muito difícil, por quê? Porque eu não tenho as mesmas condições econômicas que nós tínhamos lá em 2014. Porque nós estamos vindo justamente desse pessimismo. De repente, nós vamos ter algumas áreas que, ok, que tem um otimismo exacerbado. Por exemplo, lembra do FL 4.440 que eu falei para vocês? 130, 140, depois foi para 80, Faria Lima. Bem, hoje lá eu tenho uma outra realidade. Já se fala em R$300 o metro quadrado. Existe sim um otimismo exacerbado para Faria Lima, mas ali é uma exceção da exceção da exceção. Então, de repente, um investimento ali possa vir a pagar muito caro no imóvel, alguma coisa do tipo, né? Não tem um cap rate adequado, e aí sim, uma desaceleração da economia impactar demais aquele miolo ali, ok? Mas todo o resto, nós temos lá Chucre Zaidan ainda praticando aluguéis de R$100, é 1/3 da Faria Lima. Quando eu volto lá para trás, 2013, né, eu não tinha essa diferenciação tão grande do que nós chamamos de região primária e região secundária. Eu tinha sim a região primária sempre valendo mais, mas a região secundária não valia 1/3 da região primária. Então isso nos mostra o momento que nós estamos de economia. Isso que eu quero dizer para vocês. Então, assim, nós não estamos naquele momento de aceleração e que se eu frear, a inércia vai continuar me jogando para frente e me destruir todo. Eu estou meio paradão mesmo. Tá? Estou meio paradão. Por isso que eu entendo que os preços atuais de fundos imobiliários, eles são inigualáveis. Tá? Inigualáveis. Se eu pensar em janeiro de 2016, se eu olhar para a yield, eu vou ter essa situação que eu falei para vocês, mas quando eu vejo perspectivas de futuro, momentos econômicos do que nós vimos passando, o momento agora é muito melhor. A expectativa de crescer rendimento, de conseguir repassar aluguel para imóveis, dos imóveis conseguirem valorizar, é muito melhor. Depois nós temos a seguinte situação. Mas os gestores não vão continuar fazendo besteira? Provavelmente vão. Né? Alguns gestores vão continuar olhando só para o seu umbigo, só para o seu negócio, tratando o investidor, né, como um produto e não como um cliente, que para mim isso é a coisa que mais destrói o mercado de fundos imobiliários, infelizmente. Só que nós temos outra realidade. Os fundos imobiliários hoje são muito maiores. Tá? Muito maiores. Pensa o seguinte, nós temos XPML, né, o fundo de shopping da XP, com 6,5 bilhões de reais de patrimônio. Tá? Nós temos vários fundos imobiliários de shopping que, se não estão com 2 bilhões, estão beliscando 2 bilhões. Nós temos a HGLG ali, que está mais ou menos com 5 bilhões de reais de patrimônio líquido. É
muito diferente dos fundos, gente, que nós tínhamos lá em 2014, que a NRI não chegava a R$ 1 bilhão. Quanto ele teve que crescer durante esse período. E esse crescimento, sim, pressionou o valor patrimonial para baixo, mesmo nunca tendo feito a emissão abaixo do valor patrimonial, porque o que se compra acaba levando a isso. A emissão ela só é feita quando tem um momento propício para fazer a emissão, às vezes pagar um pouco mais caro no imóvel, não tem jeito, às vezes é assim que funcionam as coisas. Eu preciso saber ler esse conteúdo. Isso pressiona, às vezes, o rendimento, sim, para baixo. Foi isso que machucou muito o rendimento nos últimos tempos. Só que agora fazer a emissão num fundo de 6,5 bilhões, como é o caso do XPML, vai continuar tendo, mas assim, a emissão de 200 milhões, a emissão de 300 milhões. Isso já não faz tanta diferença para dentro de um fundo imobiliário. Pensa, o fundo saiu de 500 milhões e foi para 6,5 bilhões. Nós estamos falando de um crescimento aí de mais de 10 vezes. Para ele crescer mais de 10 vezes, não tem como, gente. A Allos, que é a maior operadora de shoppings, tá? A maior operadora de shoppings da América Latina, tem 12 bilhões de valor de mercado. Ok, ela está muito descontada, vamos pensar em um valor justo, então ela deveria custar ali em torno de 24 bilhões de reais, né? Para o XPML dobrar de tamanho, não é nem crescer 10 vezes, é dobrar de tamanho, ele tem que comprar 25% da Allos. Ele tem que comprar 25% da Allos. É loucura isso. Eu só quero dar essa noção de vocês. E mesmo assim ele só vai dobrar de tamanho. Ele não vai crescer 10 vezes. Então o que eu quero passar para vocês é que quando eu olho para o universo dos fundos imobiliários, a estruturação que os fundos imobiliários têm hoje versus a estruturação que eles tinham em 2014 é muito diferente. E muito diferente no seguinte sentido, muito positivo. Vai continuar tendo muita besteira. Quando o mercado melhorar, vai continuar tendo ancoragem de compadre sim, e vocês têm que bater sim, tem que fugir da ideia do sempre foi assim, ou todo mundo faz assim. O que é errado, o que é certo. E quando vocês verem a coisa errada, vocês têm que reclamar, vocês têm que criticar, como eu sempre faço. Mas o que eu quero dizer para vocês é que mesmo vendo algumas coisas erradas no futuro, o tamanho de alguns fundos imobiliários vai nos proteger demais dessa situação, tá? Então, pensem comigo, é uma economia que vem de 10 anos de pessimismo, de falta de crescimento, versus uma economia que lá atrás vem de 10 anos de crescimento, ok? Nós temos um momento de fundos imobiliários muito maiores, muito mais bem estruturados. Depois, uma indústria em que o cotista está muito mais ligado. Beleza, eles vão lá e fazem um jogo de compadre deles, como muitas vezes nós vemos, tá? Mas assim, é jogo pequeno. Por quê? Porque o cotista bate, a galera vai lá pro Clube FI e detona. Vem aqui o analista manezinho da ilha de Florianópolis e bate com força assim, e aquilo repercute para tudo que é lugar. Então, tudo que foi feito, não se tem mais tanta liberdade assim para fazer. Vai continuar existindo? É óbvio que vai continuar existindo, não tem como nós expurgarmos isso. Obrigado. Não tem como nós expurgarmos isso, tá? Não tem como nós expurgarmos isso. Mas, o que eu quero dizer para vocês é que o momento é muito diferente. Então, assim, não esperem aquele desconto, aquele dividend yield, tá? Para vocês de repente comprarem, nossa, ainda vai chegar naquele momento. Pode chegar? Pode. Indiscutivelmente pode chegar. Pode cair mais? Pode cair mais. Nós não temos como prever. Quem dizer para vocês que tem como prever o futuro está mentindo, ok? O que eu quero dizer é que, na minha visão, tá? Comprar hoje, a probabilidade de você errar e perder dinheiro, se você fizer o mínimo do dever de casa, tá? Você vai conseguir ganhar dinheiro. Basta ter paciência. E aqui não vem só de um fechamento de gap entre valor de mercado e valor justo. Vem também do carrego ser muito positivo ao longo desse tempo. E aí, como eu falei para vocês, lá em 2016, janeiro de 2016, nós não tínhamos o mercado de fundos de recebíveis tão desenvolvido como nós temos hoje. Nós não tínhamos os descontos que nós vemos hoje. Por exemplo, hoje nós vemos VCJR 11,
Ok, é um fundo diferente, é um fundo que tem um pouco mais de risco, mas assim, nem se compara com o que nós vimos em Hectare ou Devan, pagando mais de 15% mais IPCA. Então, 15% mais IPCA, gente, é muito dinheiro. Isso não é dividend yield, isso é um cálculo pela tabela de sensibilidade que envolve fechamento de valor de mercado por valor de face dos títulos, mas que é um número que é comparável com a NTNB. Porque a NTNB em 7%, ela também não vai te dar, se ela tiver cupom semestral, juros semestrais equivalentes a 7%. Não vai dar isso para vocês. Tá? Aqui dali também é um cálculo de TI, exatamente como os fundos de recebíveis fazem as suas tabelas de sensibilidade, para permitir um pouco dessa comparação. Nós não tínhamos isso em janeiro de 2016. Gente, nós não tínhamos em janeiro de 2016 FOFs pagando 1% ao mês com receita recorrente. Não é com ganho de capital, com giro. Não, com renda recorrente. Eu compro hoje FOFs com renda recorrente de 1%. Isso é surreal. Quando eu vou para os fundos de tijolo, realmente eu não tenho ainda os descontos lá de janeiro de 2016, mas assim, em termos de dividend yield, mas eu nem tinha como ter. Porque a NTNB de 20 anos não está ainda muito longe do 7,8 que bateu lá. Mas pensem na perspectiva de futuro. Gente, é sério, se você não vivenciou nesse período, conversa com alguém que comprou um imóvel ali por 2012, 2013 e pergunta, tenta entender como que foi a valorização deste imóvel até 2018. Você vai entender que, claro, sempre vão ter imóveis que vão valorizar, mas você vai ver como foi difícil ganhar valor naquele período. E como acontece normalmente com o imóvel, a valorização de imóvel funciona como uma mola. Você aperta, ele não valoriza, você continua apertando, depois você salta e você acaba tendo uma valorização num intervalo de tempo muito curto. É o que nós estamos vendo com imóveis residenciais. Tá? Quem investe hoje em fundo imobiliário está frustrado, é óbvio que está frustrado. Qualquer Zé Ruela que comprou um apartamento há 3 anos atrás está ganhando mais dinheiro que você quando pensa em patrimônio. É simples assim. Tá? Eu não quero falar Zé Ruela no sentido de menosprezar, mas no sentido de tipo assim, qualquer pessoa que não entende nada, ela teria comprado um apartamento há 3, 4 anos atrás e está ganhando um horror de dinheiro em termos de valorização. Por quê? Por causa desse movimento. Agora lembrem, quando vocês têm um fundo de tijolo, shopping também é um imóvel. VCRR tem imóveis residenciais, igual você compra na pessoa física, que por sinal vai tentar ser vendido agora. Galpão logístico também é imóvel. Eu sempre provoco as pessoas aqui de Floripa, né? Eu sempre digo o seguinte: você acha mesmo que uma kitnet em Florianópolis tem uma capacidade de valorizar mais do que um shopping igual Floripa Shopping ou igual o Vila Romana, que estão dentro de fundos imobiliários? Difícil, né? É difícil você imaginar isso. Só que, obviamente, você tem a lei da oferta e da demanda. Você tem muita demanda por imóveis residenciais. Você veio de um momento de crise, não tinha tanta construção. Lembra que eu falei para vocês? 10 anos de aceleração. Quando eu entro em 2014, que curiosamente é o ano que eu compro o meu apartamento onde eu moro, eu entro em 2014 com as construtoras bombando construção do que vinham fazendo. Eu não tinha falta de imóvel no mercado, muito pelo contrário, eu tinha excesso de imóveis no mercado. E aí o que acontece? Entra a crise, aquele monte de imóvel sendo entregue, as pessoas não conseguem mais pagar seus imóveis, começam a devolver, tanto que é aprovado a lei do distrato, lá pelo ano, acho que de 2018, acabou sendo aprovada a lei do distrato, os construtores chegaram a quebrar. Então é uma situação muito diferente. Quando eu entro agora, nessa nova valorização que eu vejo da construção civil, por quê? Porque eu entro num momento em que a economia, ok, não está das melhores, mas também não está ruim, de verdade seja dita, e eu tenho falta de imóveis, e eu tenho as pessoas querendo comprar imóveis, e os imóveis valorizam. E aí eu começo a criar um novo otimismo. Você vê que as construtoras começam a construir, mas com um certo pé no freio, com certo receio. Tirando algumas regiões, o receio ainda é muito grande de você avançar como nós avançamos lá, principalmente em 2010, né? Porque nós temos muitas dúvidas, especialmente sobre juros. Os juros estão muito altos e os juros impactam muito esse setor. Então, assim, o momento de economia é muito diferente. Na minha visão, esse mês de dezembro aí que iniciou nesta segunda-feira, com
quedas fortes de fundos imobiliários, de certa forma era um pouco esperado. Os juros futuros semana passada subiram muito forte, era a semana de rendimento dos fundos imobiliários. Isso acabou segurando um pouquinho a cotação dos fundos imobiliários e agora nós estamos vendo a entrega dessa queda nesses 2 dias aí que se iniciaram em dezembro. Pode ser que até se prolongue um pouco mais. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o desconto, na minha visão, é muito grande por causa dessa equação. Os imóveis residenciais valorizaram, shoppings também valorizaram, imóveis logísticos também valorizaram. Shopping mesmo está uma loucura. Né? Você entra num shopping é sempre cheio, não importa o shopping que você for. Em Floripa é sempre cheio. Tive semana passada em São Paulo, fui visitar um shopping de um fundo imobiliário no meio da tarde de uma quarta-feira lotado. Tudo isso, gente, gera receita a mais para o shopping. Isso leva a uma valorização da sua propriedade e um valor patrimonial mais elevado, como leva uma receita mais alta, um rendimento mais alto, seja todo um círculo virtuoso que acaba ligando. E aí, um outro ponto, né, para passar para as perguntas de vocês, um outro ponto muito, muito importante. Em 2014, nós tínhamos desemprego batendo 10%. O PIB começava a desacelerar, nós tínhamos diversas medidas como intervenção na conta de luz para baixar um pouco a inflação. Hoje não. Nós temos um PIB que continua crescendo e crescendo robustamente. Ok, cresce com gastos do governo, o que nos traz muita preocupação, do tipo, isso não é sustentável, isso gera inflação. Fica aquela coisa que tem uma carta da Vinci que eu acho que foi fantástica ao pontuar isso, que é o governo pisa no acelerador, o Banco Central tenta pisar no freio, e aí nós estamos nesse carro louco que ninguém sabe se quer apertar no freio ou quer apertar no acelerador, e a inflação continua subindo. Mas ainda que continue subindo, tem um certo limite ali do que ela pelo menos ainda está subindo. Juros futuros subindo bastante, dólar subindo, isso vai sim impactar na inflação. Os juros futuros podem continuar subindo ainda cada vez mais, a Selic pode continuar subindo cada vez mais. Isso vai levar ao quê? A um arroxo econômico. Nós vamos ter uma frenagem da nossa economia que está crescendo. Nos últimos nós estamos em 2024, nos últimos 3 anos está crescendo razoavelmente bem. Só que nós não estamos de 10 anos de crescimento. Nós crescemos com muita dúvida, nós crescemos com muito pessimismo. Por quê? Porque nós tivemos a pandemia. No ano seguinte não vai crescer. Opa, cresceu. Pessimismo. 2022 não vai crescer. Opa, cresceu. Né? 2024 não vai crescer tanto. Opa, cresceu de novo. Então, assim, era um crescimento com pessimismo. Lá atrás não. Lá atrás era, não, vai crescer 4%, vai crescer 5%. Então, veja. Até o André já botou aqui, 2013, 2014 era uma construção atrás da outra. Era uma loucura, como eu falei para vocês. Gente, eu tinha uma Ranger a diesel e eu tive que rodar 300 km, colocar 700 kg de cimento nela para continuar a obra. Lá eu aprendi o conceito de inércia, sabe? Porque quando você está com 700 kg na caçamba, você pisa no freio, é bem difícil de parar. Então é um pouco disso que eu quero dizer para vocês. Então, assim, nós não estamos num momento caótico de economia, ok? Podemos sim começar a ter uma queda do PIB e tudo mais, mas assim, o impacto disso vai existir, obviamente, mas eu entendo que vai ser muito menor do que nós vimos de 2014 a 2018, ok? E, evidentemente, tem muitas coisas que podem ainda mudar. Beleza. Aí, momento histórico, nós estamos realmente no preço mais descontado de todos, sim ou não? Tecnicamente não, mas eu diria que sim, como eu falei para vocês, porque eu entendo que fundos de recebíveis e FOF sim estão no momento histórico de maior desconto. Tijolo não, mas quando eu olho na perspectiva de futuro, para mim passa a ser o momento mais oportuno de desconto. E aí vem uma pergunta que eu acho que até já apareceu aqui, que é o seguinte, mas em março de 2020, tá mais descontado em março de 2020? Não, gente. Março e abril de 2020 não são comparáveis, tá? Não são comparáveis. Não usem março e abril de 2020 para comparar com nada. Porque março e abril de 2020 é pandemia, né? Então, é como eu querer comparar um meteoro que caiu na Terra e, sei lá, matou os dinossauros. Sei lá, exemplo bem tolo isso que eu consegui achar, não consegui achar outro exemplo
Mas é que é o seguinte, o março e abril de 2020 é um negócio muito, muito fora da curva. Não é um problema econômico, um presidente que tomou uma decisão ruim, uma política econômica ruim, uma guerra que está afetando o mundo inteiro, que está subindo dólar. Não é. É uma situação muito, muito atípica que simplesmente nos colocou dentro de casa, gente, por um ano. Morreu um horror de gente, né? Então, assim, não é algo comparável. Então, não acho que seja adequado você tentar usar março e abril de 2020 para você comparar com uma precificação de pessimismo econômico. Tá? Eu acho que este é o ponto essencial que nós devemos partir. Não, nós não temos nem de perto preços de março e abril de 2020. Né? Porque lá nós tivemos assim, um pessimismo muito grande, um medo muito grande. Ali nós tínhamos medos pela vida. Vou dar só um exemplo. Foi possível comprar Mal 11, que, por sinal, um excelente fundo de shoppings, a R$50. A R$50. Nossa carteira recomendada, se eu não me engano, comprou a 60. Tá? Foi possível comprar a 50, R$60. Hoje está com 90, 92, 93 reais. Né? Então, assim, mas os shoppings estavam fechados. Né? Então é uma situação muito, muito diferente. Então não acho que o Savids comprou mal o 11 a 53 naquele período. Aí sabe, depois diz aí se foi recomendação, se você já era assinante do relatório nessa época aí para o pessoal saber. O RB Surf comprou HGLG por 117. Ou seja, aquilo não é comparável. Pode acontecer de novo? Pode. Espero que nunca mais eu precise viver uma situação daquela que nós vivemos. Tá? Agora, e a probabilidade daquilo acontecer é muito pequena. Agora, problemas econômicos como o que nós estamos vivendo, tá? O Sábio está dizendo que era nosso assinante e eu insisti bastante com o Mal 11 nessa época que ele foi abaixo dos 60. Um ponto que eu quero que vocês consigam entender, tá? É que problemas econômicos sempre vão acontecer. Sempre vão acontecer, reviravoltas econômicas e tudo mais. O que você precisa ter a compreensão é este movimento inicial que eu estou falando para vocês. Como é que a economia estava vindo nos últimos 10 anos e como um impacto, tá? Como que um impacto de uma desaceleração, de um problema econômico, reflete nos próximos 10 anos. Óbvio, de novo, engenheiro de obra pronta é muito fácil ver o que aconteceu em 2014, mas o que me ajuda é entender, é compreender, ok? É compreender nos próximos 10 anos e o momento que eu estou neste exato momento. Tá? Então, assim, esqueçam março e abril de 2020 como comparativo, usem muito 2016. Né? O Marcelo falou muito bem aqui, foi o cisne negro. Exatamente, foi o cisne negro. Não tinha como se preparar, ok? Para aquilo lá. Nós até tivemos um certo nível de preparação nos relatórios, mas não pela pandemia, né? É porque no final de 2019 os preços estavam em muita empolgação, então nós fizemos um movimento de carteira, fomos muito para fundos de recebíveis, porque eles não tinham aquela empolgação ainda tão grande, ok? Então, gente, tem mais um ponto, e aí eu quero pegar as perguntas de vocês, tá? Tiveram perguntas que vocês mandaram hoje ao longo do dia que foi muito legal, mas assim, eu preciso só responder algumas perguntas de vocês, que é o seguinte, né? A MC Lara, será que é MC Lara? Diz que assinou os 2 relatórios essa semana, de ações e de FIs. Então é o seguinte, gente, só reforçando, nós vamos manter a Black Friday até o dia 15 de dezembro, tá? A Black Friday, ela não traz desconto nos relatórios no valor anual, ok? O que nós fizemos, até porque nós entendemos que o nosso preço é muito bom pelo que nós entregamos. Então, o que nós fizemos? Você tem a possibilidade de assinatura mensal com o primeiro mês grátis. Então, assim, puxa, estou meio inseguro, não quero assinar anual, mais um serviço novo. Então, nós liberamos a assinatura mensal com o primeiro mês grátis. Para qualquer uma das 2 assinaturas, tá? De FIs, de ações ou combo. Então, custa R$ 34,90 e vai ficar até o dia 15 de dezembro. Então, quem está aqui na live, assim que terminar a live, eu vou colocar os links novamente nos stories, ok? O nosso curso básico, Rodrigo, eu não invisto em fundos imobiliários ainda. Ô, Rodrigo, minha sogra quer investir em fundos imobiliários, o momento é muito oportuno. Nosso curso básico é fantástico, tá? Gente, é incrível. 12 horas de curso, aulas de 10 a 15 minutos,
gravado com a qualidade de imagem absurda. Me esmerei muito junto com o nosso time para gravar um curso incrível e muito simples, que ao final dá 20 opções de fundos imobiliários, que eu estou o tempo todo revisando eles, mas assim, são 20 fundos imobiliários que você pode usar um indicador específico para poder fazer a sua compra, para você poder investir com mais segurança. Evidentemente que não é um curso básico para você começar. Lá nós estamos com 50% de desconto, tá? Basta você digitar o cupom BLACK. Se você entrar na minha bio vai ter o link, mas eu também vou botar nos stories, tá? E aí você vai ter os 50% de descontos. Eu acho incrível o nosso serviço para você acompanhar o mercado, para você entender mais, fazer o que eu chamo de empilhar conhecimento. Nosso serviço começou em setembro de 2015, é o mais antigo de fundos imobiliários, e eu acredito que quem consegue empilhar conhecimento, consegue entender melhor o mercado e consegue passar melhor essa fase. A grande dificuldade que eu vejo as pessoas nesse momento é a falta de conhecimento. Elas estão diante de uma grande oportunidade, mas a falta de conhecimento trava. E aí não é só conhecimento técnico, tá? Não é só conhecimento técnico como os nossos relatórios. É conhecimento psicológico também. E aí, se eu puder dar uma dica de leitura para vocês, para quem ainda não leu, leia o livro A Psicologia Financeira. Queria muito ter tido esse livro quando eu comecei a investir. Eu comecei a investir em 2003, então já temos aí 21 anos, e não existia esse tipo de literatura. E ele é muito, muito, muito interessante, tá? Então vai ser bem importante. O Cláudio perguntou aqui quando é que vão acontecer as lives de dúvidas. As lives de dúvidas não acontecem no YouTube, elas acontecem no Zoom e são divulgadas para os assinantes, tá? As lives de dúvidas dos assinantes. Nós já temos as datas, 16 de dezembro vai ser de ações e 18 de dezembro de FIs. Ok? Deixa eu pegar as perguntas aqui de vocês. Como é que eu faço para pegar as perguntas de vocês aqui? Tá? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, gente. Vou pegar aqui as perguntinhas de vocês e vocês podem ir colocando aqui. Aqui. Essa queda está dolorida, ainda mais por não ter perspectiva de melhora no curto prazo. Esse é um ponto, tá? Esse é um ponto que eu vejo muitas pessoas de não suportarem a queda. É um momento incrível de investimentos. Teve um texto que eu escrevi recentemente que eu falava o seguinte: você não consegue suportar a queda, tá? Porque você acreditava que estava investindo para os próximos 20, 30 anos, mas no final das contas você queria era trocar de carro daqui 3, 4 anos. E aí você pegou todas as suas economias, todos os seus investimentos e começou a botar dentro desse mercado. Aí vai ficar assim muito dolorido. Por quê? Porque pode levar anos. Eu recentemente citei um texto do Warren Buffett, do livro que eu estou lendo dele, A Bola de Neve, tá? E teve um período entre o final da década de 60 e a década de 70 que ele ficou 15 anos com o mercado descontado. 15 anos. Vocês escutaram bem? Então é o seguinte, aí o texto do Porsche diz o seguinte: você começa investindo para aposentadoria, mas no fundo você queria comprar um Porsche daqui uns 2, 3 anos, aí você achava que o mercado ia melhorar e você fica frustrado. Só que você tem a melhor oportunidade de comprar. E aí o Buffett sempre diz o seguinte: olha, é igual uma pessoa que vai numa lanchonete, compra um hambúrguer e paga R$30 no hambúrguer. No dia seguinte ela vai lá e o hambúrguer está R$20. E ela fica puta da cara, porque o hambúrguer está 20, ela pagou no dia anterior 30. Então ela tinha que ficar feliz. Porque tá R$20, está mais barato. E daí ele diz o seguinte: eu sou comedor de hambúrguer, então eu tenho que ficar feliz que esteja mais barato todos os dias. A grande maioria das pessoas é investidora de formação de capital ainda. Na grande maioria de vocês, a grande maioria de vocês está formando patrimônio. Então vocês deveriam querer que os preços fiquem sim pressionados, porque vocês vão conseguir formar patrimônio mais rápido.
E aí a dica que eu dou para vocês, que é a dica que eu construí para mim, é invistam e esqueçam o consumo. Invista para o longo prazo. Para o longo prazo. Legal? Lá na frente, se alguma coisa mudar e tudo mais, quem sabe você compre alguma coisa. Por exemplo, o imóvel que eu moro foi comprado dessa forma. Eu investia. Mas um dia eu queria comprar um imóvel? Sim. Mas um dia que eu achasse que eu tinha um retorno suficiente de bolsa, que não tinha algo muito interessante para comprar, que foi justamente em 2014, com muitas incertezas, com um crescimento econômico que nós estávamos vindo muito forte e uma oportunidade de compra muito grande. Até lá, aportar. Tava doido para trocar de carro, gente. Veio uma promoção aqui, quem me acompanha sabe que eu sou fã da Volvo. Tava uma promoção da Volvo, do XC60, tal. Você acha que eu ia olhar? Tá mais fácil eu vender meu Compass e botar tudo na bolsa do que comprar carro. Só não estou a fim de ficar sem carro, então não vou fazer isso aí, como um dos nossos alunos do curso fez, que vendeu a BMW dele, colocou tudo na bolsa de valores e fez muito bem, né? Ele não precisa do carro e tudo mais, é uma situação muito específica. Então, assim, é muito importante você ter esta mentalidade. Se você tiver essa mentalidade, não vai doer tanto. Vai doer. Vai doer porque você vai no almoço de família e aí vai dizer assim, o investidor de bolsa tá ganhando dinheiro. Ou então sempre vem aquele tio chato que vai dizer o seguinte, como é que tá? Tá bom para comprar? Não, tá descontado. Mas já não estava descontado uns 4 anos atrás. Mas é assim que funciona. Você tem que ter uma mentalidade muito boa. Por isso que às vezes até, dependendo do tipo de círculo de pessoas, o ideal é que você não fale muito sobre isso. Busque ter seus círculos que você consegue falar sobre isso e outros círculos, fala de carro, fala de futebol, fala de atividade física, tá? Esse é o ponto. Só você sabe a dor que você passa e só você tem o conhecimento para suportar aquilo. É óbvio que você vai olhar para o seu amigo que investiu em Bitcoin e está lá com tudo valorizando. Vai olhar para o seu amigo que comprou um imóvel que está lá, está valorizando. Não adianta. Investir na bolsa de valores, você tem isso. Só que você tem a oportunidade de comprar coisas com muito desconto. Aonde que você vai comprar, tá? Aonde que você vai comprar um imóvel residencial que vai te dar 1% ao mês? Vai lá. 0,85. Vamos pegar HGBS e KNRI. Não estamos falando de qualquer fundo de quintal, não, gente. Nós estamos falando de KNRI e HGBS. Tá? 0,85% ao mês, líquido de imposto de renda. Onde que você vai ter isso, gente? Você não vai ter isso. Entendeu? Então, assim, você tem esse carrego muito positivo que faz entrar mais dinheiro na sua conta e possibilitar você comprar mais. Mas é até assunto para uma outra live. Se você quiser, lá no meu YouTube tem um vídeo que eu falo sobre isso, sobre o poder dos dividendos, que eles te trazem um pouco do valor justo na medida que ele vai pagando e você ainda vai tendo alguns ganhos melhores. Tá? Então, quando você consegue investir neste conhecimento, fica um pouco mais fácil de você compreender. Tá? Deixa eu pegar mais perguntas aqui. Essa aqui já é para o pessoal que está aproveitando, não está com tanto medo, né? Estou desbalanceando muito a carteira recomendada, sou assinante de FIIs e de ações. Isso às vezes pode acontecer, tá? Para quem tem um pouco mais de conhecimento, ele começa a buscar o quê? Os ativos que estão mais descontados. A carteira recomendada, ela tem que ser uma carteira que atinge a todo mundo e tem que ser uma carteira muito racional. Então, ela tem a diversificação, envolve fundos passivos, fundos ativos, fundos de shoppings, fundos de logísticas, fundos de papel, diversificação de gestor, né? E ela tem uma dinâmica própria. Um investidor que está um pouco mais avançado, ele às vezes consegue dar um passinho um pouquinho mais para fora e desequilibrar um pouco essa sua carteira. Faz sentido. Cuidado para não desequilibrar muito, na minha opinião. Tá? Cuidado para não desequilibrar muito, especialmente em fundos imobiliários. Porque o fundo imobiliário ele nem sempre ele consegue te premiar por um desequilíbrio muito grande. Em ações, dá. O que é desequilibrar muito? Por exemplo, ter mais do que 8% de posição em um fundo imobiliário. Eu acho que isso é desequilibrar muito, muito mesmo. Tá? Em ações, poxa, normalmente para a grande maioria das pessoas tem mais do que 10% numa única ação, 12% já é meio exagerado. Algumas pessoas não, tem um conhecimento um pouco maior, mas é um momento que às vezes desequilibrar vai te dar um retorno muito interessante, ok?
Comentáriozinho aqui do André. Nos últimos 5 anos está péssimo, mas estou bem melhor que meus colegas que não guardam nada. Invisto em ETFs, no exterior, FIs, ações e renda fixa. Perfeito, André, é isso mesmo. E por favor, gente, eu estou aqui falando de fundos imobiliários. Eu escrevo sobre fundos imobiliários desde 2013, como serviço profissional desde 2015. E aí, quem está aqui assistindo a live, eu faço um convite. Entre lá no desmistificandofi.com.br, conheça o nosso serviço. Tá? Conheça nossos relatórios que nós oferecemos, que eu tenho certeza que pode te ajudar muito, tanto em FIIs quanto em ações. Mas assim, eu não sou um defensor de que FII é o melhor investimento do mundo. O melhor investimento do mundo é uma carteira adequada para você. Poxa, você não investe em fundos imobiliários. Vamos supor que você está aqui, você acha pouco provável, você não investe em fundos imobiliários, então você tem um parente que está precisando de ajuda, pois não tem tempo para investir em fundos imobiliários. Gente, NTNB de 2035 pagando quase 7% ao ano. Né? Semana passada bateu os 6,99. É um investimento fantástico. Cuidem um pouquinho com os títulos mais curtos, porque um título de 2029, ele tende a perder um pouquinho se a inflação começar a ficar muito alta, enquanto que títulos mais longos, de 10 anos ou mais, já acabam não perdendo tanto assim, tá? Inclusive veio essa pergunta aqui, né? Título do Tesouro ou FIIs nesse momento? Eu tenho preferido os FIIs, eu acho que os FIIs estão muito mais descontados, mas como eu sempre digo, não dá para ignorar esses títulos do Tesouro que estão aí, eles estão muito bons, mas aí eu acho que vem muito da sua disposição e do seu conhecimento. Eu acabei de falar para vocês, o momento de econômico, ele é muito, muito diferente, tá? Daquele período de 2014 para cá, então, em termos de perspectivas, se a economia não piorar demais, nós temos a capacidade de aumentar a renda, nós temos a capacidade de aumentar o valor patrimonial, sim, ok? E isso tem um potencial de valorização. Então, eu tenho uma preferência nos atuais preços para fundos imobiliários. Mas, de novo, não é um investimento que você possa descartar. Como eu tenho dito, gente, para os alunos do nosso curso, tá? Você fazer besteira investindo agora é muito difícil. Eu vejo muita gente mandando dinheiro para o exterior, tá? Tem muita gente que aproveita tudo que está acontecendo nos últimos 10 anos para dizer que investir no Brasil não faz sentido, que o negócio é investir no exterior. E aí lembre-se sempre do efeito manada, tá? Essa é a tendência natural do que você vai achar. É óbvio, lá está tudo subindo e tal, mas você não tem os preços que você tem aqui. Não vou dizer que dá para ignorar, porque o mercado americano é sempre o mercado americano. Então eu não sou do tipo de pessoa que eu vou ficar criticando algo para fazer vocês investirem aqui e consumirem nossos produtos. Tá? Isso nunca vai acontecer. Mas assim, eu hoje não mando dinheiro para fora em hipótese alguma para investir lá fora. Se mandasse, tá? Ou se vocês mandassem, como uma vez eu peguei um amigo meu e dei literalmente um esporro nele, que ele disse assim, não, tô mandando dinheiro lá para fora, comprei uns ETFs de mercado emergente. Eu disse, tá louco, velho? ETF de mercado emergente? Você está no mercado emergente mais descontado que tem provavelmente do mundo, que você conhece bem. E você vai mandar teu dinheiro para os Estados Unidos para comprar mercado emergente? Não faz o menor sentido. Tu quer comprar um ETF americano? Você compra um ETF americano. Então, de empresas americanas, de empresas de tecnologia, de REITs, ok? Mas de mercado emergente não, né? Pelo amor de Deus, né? Aí não faz o menor sentido você fazer esse tipo de investimento. Você quer botar o seu dinheiro no IVV, né, ou IVVB11? Eu particularmente prefiro o IVV via BDRs, que você tem a dupla taxa de administração. Mas assim, tudo bem. Agora, na minha opinião, botar em ETF de mercado emergente, não, né? Você está no mercado emergente mais descontado que tem, gente. Pelo amor de Deus. Sejam ações, sejam FIIs. Hoje nós estamos falando de FIIs. Quem sabe aí nos próximos dias nós até podemos fazer de ações. Gente, eu não vou botar na tela uma pergunta que está vindo bastante aqui, tá? Mas que é o seguinte, o que está mais barato? Fundo de tijolo, fundo de papel, fundo de FOFs, né? Tá tudo muito descontado, ok? Os FOFs estão com descontos absurdamente elevados. Então, se eu tivesse que fazer uma categorização, eu falaria muito em FOF. Só que os fundos de tijolo estão caindo demais. XPML, MOL 11 caíram muito. Ok? Alguns fundos não caíram tanto. Se pega um HGLG, ele não caiu tanto. Mas a HGRU já caiu bastante. TRXF não caiu tanto. Então, assim, você tem que olhar, não adianta, fundo a fundo. Ok? Os fundos de recebíveis estão extremamente descontados. Nós temos alguns fundos que são teses um pouco diferentes. Por exemplo, os fundos da RISA são teses um pouco diferentes, acabaram descontando demais
também. Então, assim, nós temos mais coisas descontadas, na minha opinião, nos fundos de recebíveis e nos FOFs do que nos fundos de tijolo. Mas, gente, tem uns fundos de tijolo ali, tá? Que mesmo em umas teses diferentes, por exemplo, o meu sócio Edivaldo, né? Para quem não conhece, pessoa fantástica, ele comprou Core 11 a R$ 77. Né? Nós recomendamos lá no serviço a R$ 77 também, mais ou menos, ok? Tipo, mas o 1,5% que ele está pagando, o 1,5% que ele está pagando não é recorrente. Não é, mas o recorrente dele era 0,85. Era um negócio assim meio surreal o que estava acontecendo ali. Então, assim, nós temos alguns fundos de tijolo exageradamente descontados. Este é o momento para você, eu acho que, priorizar uma carteira diversificada de qualidade. Aí, ponto muito, muito importante. Tá? Ponto muito importante. Não comprem coisas ruins. Não comprem coisas ruins. Coisas ruins não se compra. Muita gente me pergunta isso. Não, mas eu vou comprar porque o preço... Não, coisa ruim não se compra. Às vezes tem um fundo lá que você olha assim e você diz, poxa, esse desconto é interessante, essa propriedade se vendesse, mas é ruim. Tem tanta coisa boa descontada, ou coisa mediana descontada. Coisa mediana, tá? Até tudo bem. Mas coisa ruim, pelo amor de Deus, não tem como. Não tem como, ok? Esse é o ponto principal que vocês podem falar. Posso dizer para vocês. O Léo fez uma pergunta aqui sobre o nosso presidente e os malvados da Faria Lima e tudo mais. Né? Esse tempo atrás, um amigo meu disse assim, não, Rodrigo, mas aí ele sofre impeachment igual a Dilma, porque tudo se envolve em economia, e a Dilma sofreu impeachment por causa da economia. Sim, tudo se envolve em economia, mas sim, eu não acredito muito no impeachment de Lula, pela popularidade dele, mas uma coisa importante de vocês entenderem, tá? A bolsa está em queda, juros futuros estarem em alta, isso não é um problema econômico. O problema econômico é a inflação muito alta, desemprego muito alto, PIB caindo. Gente, de 2014 a 2021, nosso PIB ficou no 0 a 0. É isso que eu quero que vocês entendam. Que os 10 anos anteriores a 2014 tinham um crescimento tão robusto que uma crise levou ao PIB estacionar. O PIB estacionado de 2014 a 2021 faz com que, mesmo nós não estando em céu de brigadeiro, nós estamos crescendo. Ok, tem gasto do governo e tudo mais. Então, uma coisa é a Bolsa de Valores. Né? Óbvio que ela reflete muitas coisas da economia, mas a Bolsa de Valores reflete também muitas coisas de expectativa de longo prazo. E aí é onde entram as ineficiências de mercado. Tá? É onde entram as ineficiências de mercado. Ok? O pessoal perguntando aqui de RECT. É mais ou menos aquilo que eu falei, tá? RECT é um desconto absurdo. Realmente, você olha para as propriedades e diz, putz, é ridículo o preço de RECT. Né? Você tem até potencial de crescimento de rendimento no ano que vem e tudo mais. Mas você vai comprar um fundo com imóveis em Barueri? Você tendo a possibilidade de comprar Core? Se você já está na carteira, azar, você já está meio casado com ele, beleza, tem uma expectativa de crescer renda no ano que vem, ele realmente tem um preço muito descontado, mas sim, imóvel em Barueri, sabe-se lá quando que aquele negócio vai melhorar, ok? Eu prefiro comprar RCRB que estava desabando hoje, eu prefiro olhar para Core, eu prefiro olhar para a KNRI, a KNRI está caindo cada vez mais, e lembrem, dia 20 de dezembro tem um leilão da FTSE, tá? Que pode, às vezes, trazer alguns preços mais interessantes, ok? Vamos lá. Essa perguntinha aqui, ó. O risco hoje é maior se comparado com 2014, se considerarmos... Bem, ele disse que continuava, mas eu não sei onde é que ele continuava, não dá para pegar aqui, mas vamos lá. É exatamente todo a fala da live, né? Na minha opinião, o risco hoje ele é mais administrado ou menor do que o de 2014, pelo fato dos últimos 10 anos. Acho que esse carrego dos últimos 10 anos é realmente o fato. Tá? O pessoal falando aqui de hedge fund, gente, e FOF está mais ou menos na mesma linha aí, tá? Eles estão extremamente descontados na média, mas obviamente nós temos alguns que não caem. Então, por exemplo, você pega um FHI, um RINV, eles não caem de jeito nenhum, tá? Eles realmente não caem de jeito nenhum, então acabam não tendo muito desconto, tá certo? Pessoal,
Vocês estão me perguntando, a live vai ficar gravada, nós vamos depois subir no YouTube, então quem chegou depois, quer assistir toda ela, quer assistir na velocidade 2 ou coisa do tipo, nós vamos subir provavelmente amanhã já pro YouTube. Aí lembrando vocês, né, poxa, quem puder, quem não me segue ainda, segue aqui no Instagram, quem tiver de repente assistindo no YouTube, curte o vídeo, compartilha com os amigos, aproveita para seguir o canal, tá? Não posto sempre conteúdo, mas sempre tento trazer conteúdo assim de qualidade para vocês. E lembrando, até 15 de dezembro nós temos a Black Friday. Para o curso iniciante, basta digitar cupom BLACK, você ganha 50% de desconto. Salvo engano, fica R$ 245 o curso, tá? Salvo engano, não tenho agora de cabeça, mas eu acho que é R$ 245 que fica o curso, é muito barato pelo conteúdo que é, tá? E até 15 de dezembro você tem essa possibilidade de assinar ou relatório de FIIs, ou de ações, ou combo, pelo valor mensal. Então, tanto de FIIs quanto de ações é R$ 34,90 mensal, com o primeiro mês grátis, e o combo eu não lembro de cabeça, é 50 e uns quebrados, também com o primeiro mês grátis, ok? O Rodrigo perguntou o seguinte: numa crise inflacionária, como se comportaria as cotas? Na crise inflacionária, você tem os juros futuros para cima, não tem escapatória. E aí você tem as cotas caindo, tá? Você tem que entender alguns reflexos. O fundo de recebíveis acaba tendo um aumento do rendimento, mas você tem um aumento de inadimplência. Então, assim, crise inflacionária, gente, quando nós pensarmos em inflação muito descontrolada, então vamos lá, 25% ao ano, tá? Nós levamos a um caos. E aí nós vamos para o caos, ele se estende para imóveis, se estende para carros, se estende para nossos empregos. Então é algo bastante complexo dentro desse universo. Se nós pensarmos em fundos imobiliários, eles ainda te dão uma certa proteção. Fundos imobiliários com contratos atípicos acabam te gerando uma proteção mais importante ainda. Por isso que diversificar a carteira é tão importante, certo? Assim, não dá para dizer como as cotas se comportariam, porque vai depender muito desse nível inflacionário. Mas uma coisa é certa, os juros futuros estão subindo, não tem escapatória, o fundo imobiliário vai cair. Tá? Então, se os juros futuros continuarem subindo, as cotas vão continuar caindo e as oportunidades vão ficando cada vez melhores. De novo, pela perspectiva de futuro. Ok? Pessoal, estamos aqui com 1 hora de live, tem muito conteúdo, muita pergunta de vocês, tá? Adorei estar aqui com vocês, adorei mesmo poder trazer, compartilhar um pouco dessa luz com vocês. Eu estou vendo muita gente assustada. Não percam a oportunidade, o mercado está excelente. Se você não começou a investir ainda, comece, tá? Compre nosso curso, aprenda um pouquinho, comece a investir. Se você já investe, respira. Como eu digo, vai fazer uma musculação, vai fazer um jiu-jitsu, vai fazer uma atividade física. Esquece um pouco o home broker, não adianta, agora é a questão da paciência, tá? Da paciência. Então, e você, eu tenho certeza, você vai conseguir colher bons frutos no longo prazo. Infelizmente, não tem como te dizer quando é este longo prazo. Mas este longo prazo chega, eu posso te garantir. Sempre chegou. Por que vai ser agora que não vai chegar? E você vai aprender mais, vai se fortalecer mais. E busque, ao longo desse tempo, que o Rufino perguntou aqui, como é que eu empilho conhecimento? Busca empilhar conhecimento com as coisas que você faz, com as leituras que você vai buscar. Saia um pouco da ideia de cotação no home broker. Empilhar conhecimento é entender o que está por trás do código. Nós estamos falando de fundos imobiliários, então o que está por trás daquele código de 4 letras com 2 números? Este é o ponto. Este é o ponto. É isso aí, Pedro. Ninguém vence um homem paciente. Essa é uma grande verdade. Se você tiver paciência, você vai ganhar dinheiro. Seja com carrego, seja com fechamento de valorização. E provavelmente eu vou ter que fazer lives desse tipo para dizer para vocês, não vendam, tem mais espaço para valorizar ainda. Mas agora eu só quero tentar tranquilizar vocês sobre isso. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Desejo uma excelente noite, uma excelente semana, ótimos investimentos. E amanhã e nos próximos dias ficaram várias perguntas aqui pendentes. Eu vou respondendo nos stories para vocês. Um abraço, pessoal!